Hello guys, Coach Esteban 101 speaking over here e hoje falaremos sobre 42. Algumas pessoas consideram esse número a resposta da vida, porém esse não é a nossa temática de hoje. Nós vamos falar sobre o for e o to no inglês, quando você usar cada um deles. Isso ali é uma das confusões mais comuns na língua. Quando que eu uso o for e quando que eu uso o to? 42, for e to. Pun intended. Pun intended é um jogo de palavras. There you go. E agora, vamos primeiro começar por definir cada uma delas. Então, é importante vocês saberem que o for e o to, as duas, elas são preposições. E as preposições, como seu nome indica, são palavras que estão antes de uma posição ou elas antecedem alguma coisa ou alguma intenção. Então, ela é uma preposição. Existem preposições de tempo, espaço, local e assim por diante. Oposição. Então, hoje falaremos sobre duas delas, mas é usos bem específicos. Para começar, saibam que o for e o to, os dois têm um significado igual, que é para. Então, para, ele significa para. E o to também significa para. E é engraçado, porque quando você vê, depende do uso, depende do momento que você usará. Só que cada um deles tem um segundo significado atrelhado à palavra, de acordo com o uso que você quer dar para ele. Então, o for pode ser para ou por. E o to pode ser para ou a. Simples essa palavra aí. Então, quando que você usa um, quando que você usa o outro? Hoje no vídeo você conhecerá em que momento, quando você pensa no português no para, deve usar o for e em que momento deve usar o to. E para isso devemos saber quais são esses dois outros elementos que temos preparados para hoje. Então vamos lá com o primeiro. For e to pode ser usado para expressar função, a função de um objeto, a coisa para a qual ela foi feita, esse objeto foi feito, o propósito dele. Então é função. O to também pode ser usado como função, então ali que começa a ficar meio estranho o negócio do inglês, porque você pode começar a misturar e normalmente a mistura acontece nessa parte da função. E na terceira parte também é igual, então vocês vão ver que a terceira é intenção. Então a intenção de fazer alguma coisa. Isso faz que as duas palavras sejam altamente confundíveis, se existir a palavra. E existem algumas características dentro da frase que você queira usar que vão dizer para você qual delas deve usar. Então, eu vou entrar em cada uma delas e vamos falar inicialmente sobre quando você usa como função, em que momento eu uso o for e em que momento eu uso o to. Então, como falamos anteriormente, o for é usado como função para expressar a palavra para, em português o for. E isso é quando você quer expressar para que alguma coisa é usada normalmente, qual a sua função. Então, quando você usa o for para expressar a função de um objeto, normalmente o sujeito dessa frase é o objeto. E no momento que você usa esse objeto como o sujeito da frase, você deve colocar a ação subsequente ou a função com ing, é tão famoso do ing, que além de ser o contínuo do ando, indo, indo, no caso de algumas ações, quando você usa o to be, ele também pode ser usado como uma generalização ou função. Então vamos ver isso na prática, quando você usa o for mais ação, ação deve ir com ing. Então, por exemplo, computers are for working. Os computadores são para trabalhar. Então, se você vê aqui, é para trabalhar.
Então, ali é engraçado porque você vai me dizer, mas Esteban, eu normalmente tenho sabido, eu aprendi lá atrás que o ING, quando eu falo trabalhando, sim, isso também é válido, é 100% verdadeiro, porém, esse ING significa trabalhando quando você coloca junto o verb to be, ou seja, você diz I am working. Então, por exemplo, eu estou trabalhando. Se não tem uma pessoa fazendo ação, ou se não tem um sujeito que está fazendo ação, não pode ser usado como ando, indo. E nesse caso, vemos como os computers are for working. É uma frase geral. Computadores são para trabalhar. Assim como computadores são para trabalhar, os telefones, o celular, ele é para fazer ligações. Então, cell phones are for making phone calls. Então, está vendo que ainda que você está usando para fazer ligações. Esse making não é fazendo, lembrando disso, é fazer. Para fazer ligações. E tem um outro jeito que você pode perguntar, que pode até ficar mais fácil para você lembrar o uso do for para uma função, é que você pode perguntar, what is this for? What is this for? Para que é isso? What is this for? What is this for? A resposta disso, this is for making your English better. Isso é para fazer seu inglês melhor. This is for making your English better. Então, this seria o objeto, que seria isso aqui, o vídeo, como você quer falar, e is for making your English better. Para fazer seu inglês melhor. Top! Agora, mais um exemplo para que fique um pouco mais claro. These cups are for drinking cold beverages. For drinking cold beverages. Então, esses copos são para beber líquidos gelados. Então, para beber. Para e beber. Então, você me dirá se fica um pouco mais claro o fato que para usar a função, normalmente você perceberá que o sujeito ou a pessoa, que o protagonista da frase é um objeto. Então, aqui, olha só. Computers é o objeto, cell phones são objeto e these cups, que seriam esses copos, é um objeto. E daí você terá maior clareza que precisa usar o for e a ação subsequente deve ir com ing. Então vamos lá falar de novo essas frases. Computers are for working, cell phones are for making phone calls. What is this for? These cups are for drinking cold beverages. E na contrapartida temos o to. E com o to, vocês verão que também a função é possível expressá-la e desse jeito aqui. Então, existe uma regra bem importante para você saber. Assim como na frase anterior, você tinha que o sujeito era um objeto para você conseguir usar o for na frase. Nessa frase, quando você quer usar o to, você deve usar uma pessoa no sujeito. Então, uma pessoa. Então, por exemplo, I use my cell phone to make phone calls. To make phone calls. Certo? Então, eu uso meu telefone para fazer ligações. Mas eu uso meu telefone para fazer ligações. E uma das maravilhas do inglês é que ele é bem adaptável. Então, quando você usa a mesma frase, expressando como sujeito uma pessoa, você pode usar também o for. Então, como que é isso aí? I use my cell phone for making calls. Você pode expressar dos dois jeitos, com o to e com o for. Qual que é ali o elemento que vai expressar, o que vai aclarar na sua mente qual deles você deve usar? E é isso aqui, ó. O sujeito deve ser uma pessoa. Uma pessoa, não pode ser objeto. Uma pessoa é I, you, he, she, we,
e they. I, you, he, she, we, they, que são pessoas envolvidas, seres humanos. Quando você tem isso ali, então o sujeito, ele vai te dizer que você pode usar o to antes de uma ação. Então, por exemplo, seria o to mais ação. Ou existe as for mais ação com ing. Então tem I use my cell phone to make phone calls. Está linkada com essa aqui diretamente. Ou I use my cell phone for making phone calls. Então as duas são válidas, você consegue usar uma com a outra assim por diante. O importante é você lembrar que para usar to, o sujeito é uma pessoa. Então lembre disso, para usar o to, o sujeito é uma pessoa, deve ser uma pessoa. I, you, he, she, we e they. Beleza? Continuando com mais um dos usos que podemos ter, é aquele que falamos no início, que é a intenção. E assim, quando você quer expressar intenção na sua frase, tem um momento que você usará o to e tem um momento que você usará o for. Então, o to, normalmente, ou gramaticalmente falando, você usa quando você tem uma ação. Então, é to mais ação. E uma intenção é quando você pretende fazer alguma coisa. Você tem a intenção ou o propósito de fazer uma coisa. Ele pode ser também um objetivo, o porquê de algo. Então, I am here to buy groceries. Eu estou aqui para fazer as compras. I'm here to buy groceries. Eu estou aqui para comprar víveres. I'm here to buy groceries. She stands up to honor the guests. Então, ela fica em pé para honrar os convidados, ou os hóspedes, whatever. Então, she stands up to honor, então, ação, to buy, comprar, honrar. Então, pense, você veja que aqui está o to mais ação. To buy e to honor. Agora, se você realmente quer muito usar o for, você precisa não ter uma ação depois da palavra, senão você precisa ter um substantivo. Então, para usar o for, você precisa substantivo. Por exemplo, I'll go to the market for coffee. Eu irei ao mercado por café. Ali é que muda a intenção. Tá ali, eu estou aqui para comprar víveres. Então aqui é para. E I'll go to the market for coffee. Por café. Você está vendo a diferença desses dois? E olha só esse exemplo. Can you go for some cookies? Can you go for some cookies? Você pode ir por algumas bolachas ou por alguns cookies. Então, você pode ir por algumas bolachas, alguns cookies. Então, se você quer usar o for, não pode ir uma ação de jeito nenhum. Você não pode falar for buy milk, porque você diria... eu vou te dar esse exemplo, vamos escrever aqui. Olha só esse exemplo aqui. I'm here for buy groceries. Eu vou te explicar o que está acontecendo nessa frase aí. A frase aí significa que buy groceries é uma pessoa e que você está aqui ao invés dessa pessoa, ou seja, por essa pessoa. Significa que buy groceries, o menino chamado buy groceries, que é comprar víveres, deveria estar aqui, você está aqui no lugar dele. Então, você não pode falar I'm here for buy groceries, porque buy groceries não existe, não é uma pessoa. Ele é uma ação. Então, se é uma ação, você deve usar o to. Então, I'm here for buy groceries, tira do seu vocabulário. Não pode usar o for antes de uma ação quando está expressando intenção. Beleza? Vamos continuar com mais um exemplo aqui para te deixar mais clara essa situação. Vamos pensar no português. Nessa frase que é I wrote her a letter. Eu escrevi uma carta para ela.
eu escrevi a ela uma carta, né? I wrote her a letter. Aparentemente, esses três exemplos que eu coloquei aqui, que é I wrote her a letter, I wrote a letter to her e I wrote a letter for her, são a mesma coisa de acordo com a primeira definição que você tem do for e do to. Porém, tem uma delas que ela não deveria estar aí. Alright? Então, qual que é dessas aí? Vamos analisar uma por uma. Se você tem I wrote her a letter, já sabemos, esse já é o padrão, tá tudo certo, tudo maravilhoso nessa frase. I wrote a letter to her. Nesse caso, é um destino. Então, você está destinando alguma coisa. E aí que entra um bônus que eu vou te dar. E é que o to, ele normalmente pode ser usado para destinação. Ou seja, o to, se vocês lembram lá atrás, ele, além de ser para, ele é a. Que é uma coisa de destino. Então, I wrote a letter to her. Está correta. Por quê? Porque to her significa que ela está destinada a ela. A ela. Eu escrevi uma carta a ela. Agora, a letter for her, lembre que o for, além de ser para, ele é por. Ou seja, que ao invés de... Então, veja, você me disse, faz sentido essa frase aqui. I wrote a letter for her. Eu escrevi uma carta ao invés dela, ou por ela. Significa que ela devia ter escrito essa carta e ela não escreveu. Então, você está escrevendo por ela. Então, esse exemplo aqui está errado. Ele não pode ser usado se você quer expressar originalmente essa frase aqui. Porque você pode, claro, expressar que ela escreveu a carta pela outra pessoa. Então aí já é diferente. Mas lembrem que o for é por, que ao invés de uma pessoa, o to é a, que é o destino, destinação. E para finalizar, eu vou te dar uns exemplos de alguns padrões que já são pré-estabelecidos. Existem mais, mas eu vou te dar uns 4 ou 5 que são com for e quais que são com o to. Vamos primeiro com o to e é decide to, decidir alguma coisa. Então, por exemplo, she decided to go to the party. Ela decidiu ir na festa. She decided to go to the party. O outro exemplo, promised to. Então você pode usar nessa frase, we promised to start the meeting at 3 p.m. Então nós prometimos iniciar a reunião às 3 da tarde. We promised to start the meeting at 3 p.m. E você pode usar por ask someone to. Ask someone to é pedir alguma coisa para uma pessoa. Então você, olha só esse exemplo aqui. Mary asks her dad to tell her bedtime stories at night. Mary asks her dad to tell her bedtime stories at night. Então a Mary pede ao seu pai contar, que é o to tell, histórias para ela à noite. E alguns padrões com for. Então você tem to be sorry for, que é você pedir desculpas por alguma coisa. I am sorry for arriving late. I am sorry for arriving late. ING, lembra lá. To apologize for. To apologize for seria they will apologize for coming after hours. They will apologize for coming after hours. Eles se desculparão por vir depois do horário. E o último é agradecer alguém por alguma coisa. To thank someone for. I thank you for watching today's video. I thank you for watching today's video. Eu agradeço você por assistir o vídeo de hoje. I thank you for listening to the podcast. Eu agradeço você por ouvir meu podcast. For listening to the podcast. Então, essas aí são algumas das diferenças que você pode ter, que são quando você usa o for e o to, que os dois significam para, porém o to, ele também significa a, que é destino, e o for também significa por, que é ao invés de. E
vocês podem usar na função, para expressar o funcionamento das coisas, ou vocês podem usar na intenção. Quando vocês usam na função, o to, ele pode ser usado quando você está dentro da frase, ou uma pessoa está dentro da frase, e o for deve ir com ing e objeto é o sujeito da frase. E quando é intenção, você, quando usa o to deve ir com uma ação e o for deve ir com um substantivo. E para finalizar, eu quero te deixar com uma coisa que você nunca na vida deve fazer. Presta muita atenção, olha muito bem para esse exemplo, que você nunca deve fazer isso. Você nunca pode dizer a seguinte frase: I'm here to buy coffee. I'm here to buy coffee. Gente, presta atenção. O for e o to, eles são como água e azeite. Você não pode usar juntos. Eu comumente falo para os meus coaches, se você fala o for e o to juntos, o inglês morre um pouquinho, o William Shakespeare fica chateado. O for e o to nunca estão juntos. Então, esse número aqui, nunca fale, a não ser que seja o número mesmo. 42 não é a resposta para a frase que você quer falar, só se é o número. Então, deixo vocês com esse bônus. 42, nunca mais. E that's it for today. É isso por hoje. Vejo vocês numa próxima ocasião. Thank you guys. Coach Esteban 101 speaking and bye bye bye.